para conversarmos mais uma vez sobre Reforma Protestante, 506 anos. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Estamos batendo um papo aí, se eu não me engano, esse é o quinto encontro, né? A reforma ela foi muito importante, né, na história, né? Muito importante. Inclusive nas questões ligadas à educação, né? Lutero, Melanchthon, eles foram muito importantes. Essas ideias, né, de escola pública, e até porque também o incentivo para as crianças, né, que precisavam aprender, e eles trabalharam muito esta questão. Então a reforma ela foi importante não só na questão religiosa especificamente, mas foi muito bom para a sociedade. Então, na verdade, foi uma revolução, né? Eu costumo falar isso, inclusive no meu livro, né? Reforma Protestante é a Revolução, tá? É isso. Tá bom, vamos lá. Nesse nosso encontro, né, nós vamos conversar sobre Lutero, vamos avançar, e dia 30, nós teremos uma live no Instagram, tá, junto com o professor Isaac Vieira, de Campos. Estaremos conversando, dia 30. A live será no Instagram, lá na minha página, né, do Instagram lá. Será uma bênção, né? Pastor Ronaldo Viana, tá? Então, depois verifique lá, né? Siga-me lá. E se você não é inscrito no canal aqui, inscreva-se no canal, tá? Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Vamos conversar um pouco hoje, né? Mais uma vez, tá? Sobre reforma protestante. Mês de outubro, muito importante, para a igreja e para a sociedade, não só europeia, mas o mundo, né? Todo mundo foi beneficiado, como eu comecei a falar, das questões ligadas à educação, né? Então, as mudanças, né, nessa área, em todas as áreas, né? Na questão capitalista, de trabalho, né? Questões sociais de forma geral, né? Então houve um avanço muito grande, houve uma mudança muito grande nessa questão que nós falamos aí, na questão educacional, científica. Foi, sim, um avanço considerável. Liberdade religiosa, tudo isso a reforma protestante influenciou. Tá joia? Bom, vamos orar ao Senhor e começarmos a nossa conversa. Deus, muito obrigado por estarmos aqui. Eu quero te agradecer e quero pedir que abençoe cada um, ó Deus, que está assistindo e aqueles que assistirão. Abençoa-os grandemente, abençoa-nos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Bom, é isso aí. Lutero digamos que é um dos grandes nomes, né? E, na verdade, de todos os reformadores que do século XVI, vamos dizer assim, ele realmente é o grande nome, né? É aquele que dá início a uma ruptura com a igreja, tá? Mas como todo mundo já percebeu, Lutero não está sozinho, né? Ele tem, né, muita gente junto dele. E eu já mostrei que quando ele chega, nós temos um processo aí, né, de séculos, né, de pré-reformadores, de pessoas, grupos que se levantaram, né, contra a igreja dominante. Tá? Então, ele não está sozinho. Tá? Ele, sim, ele é aquele que dá o início, ele é aquele que realmente cria uma ruptura clara com a igreja dominante, né? Mas ele não está sozinho. Tá? Ele tem muita gente, né? E para ele chegar, muita gente teve que sofrer antes dele, muita gente teve que
paga um preço considerável. Tortura, perseguição, morte. Citamos nomes aqui. Citamos os nomes aí de Pedro Valdo, os Waldenses, John Wycliffe, os Lollardo, os seguidores, né? John Hus, o Rus, né? E os Rusitas, seguidores deles, né? Dele, né? E outros grupos também que a gente tem que entender, né? Grupos que se levantaram ao longo dos séculos contra a igreja. Na verdade, a igreja de Cristo nunca deixou de existir. Isso independe se um reino era, tipo assim, era chamado católico ou não, né? Ou, sei lá, né, um reino lá do Oriente Médio, por exemplo, né? Se ele tivesse o nome, por exemplo, de um reino lá muçulmano, né? Suponhamos, sempre houve, ao longo da história, o cristão verdadeiro, né? Sempre existiram grupos, é isso que eu quero dizer, grupos evangélicos, cristãos, genuínos, ao longo da história. Sempre existiram. Tá? Isso independe, volto a dizer, isso independe do reino A, B, C, D, né? Se o reino era romano, cristão romano, católico. Tem cristãos ali, né? Se era ortodoxo, entendeu? Sempre existiram cristãos sinceros, verdadeiros, tá? Sempre existiram. Bom, mas era necessário que o mundo moderno tivesse liberdade, tivesse condições de avançar com o que nós conhecemos como evangelismo, né? A pregação do evangelho. Então, para isso, era necessário uma coisa fundamental, e a reforma irá ajudar nisso, que chamamos isso de liberdade religiosa. Né? Então, Lutero ajuda nisso aí, nesse sentido de romper com a igreja definitivamente. E aí nós teremos o início daquilo que nós conhecemos como denominações. Né? Então, um reino antes só tinha uma religião. No contexto do século XV, XVI, XVII, o XVII começa a mudar isso, claro, né? Aí nós conhecemos várias denominações dentro de reino, né? De reinos, né? Que tem lá a sua religião oficial, mas permitia outros grupos. E tinha aqueles que também não permitiam, mas ali dentro tinham outros grupos. Né? Então a gente tem que entender isso, né? Claro. E Lutero, ele é um nome inquestionavelmente muito importante, sim. Né? É um marco dessa ruptura com a igreja dominante. Então, isso, a importância de Lutero está justamente nisso. Tá? O rompimento com a igreja dominante e a possibilidade, a partir dele, de outros grupos, de outras denominações. Chamamos religiões ou denominações religiosas, né? Então, mas tinha que ter alguém que rompesse, né? Porque se todo reino, e o contexto dele era, todo reino tinha sua religião, esse reino não permitia que outras religiões existissem nesses reinos, nesses respectivos reinos, né? Por exemplo, se eu tenho um reino, o reino da França, católico, né? Então esse reino ele não permitia outras religiões, outros grupos religiosos, tá? Eles existiam sim, como os valdenses dentro do território francês, só que ele era perseguido, né? Então e outros grupos eram perseguidos dentro do território francês, dentro do território inglês, dentro dos territórios alemães, ou no caso do Sacro Império Romano Germânico. Então é isso, tá? Porque o reino tinha religião A, então todo mundo tinha que ser daquela religião A.
entendeu? Então, a reforma irá, com o tempo, ajudar nesta questão da liberdade religiosa, tá? Da diversidade religiosa. A reforma, sim, irá ajudar nisso, né? Então, é uma mudança, né, que irá acontecer, tá? Mas até mesmo no século XVI, os reinos que se tornaram protestantes, só era permitida aquela religião, né, em determinados reinos protestantes. Se chegasse outra religião, outro grupo religioso ali, muitas vezes eles eram perseguidos, eles eram também mortos, né? Porque era assim naquele contexto. São os estados com as suas religiões. Então era comum isso na época, né? Tanto é que os reinos protestantes, que irão surgir com Lutero, vamos chamar então de reinos luteranos, os grupos normalmente não podiam chegar e ficar, né? Como, por exemplo, os anabatistas chegavam em um determinado reino que era católico, era perseguido. Mas se esse grupo também chegasse num determinado reino que era protestante, também era perseguido, tá? Porque o reino era protestante, no caso, né, era luterano, então pronto. Só aquela religião era permitida naquele reino ali. Entenderam como é que era a situação? Mas aí, com o tempo, isso irá mudar. Grupos, na verdade, que irão surgir, irão ajudar essas mudanças, né? Tá? E eu posso citar um aqui já, adiantando, por exemplo, os batistas, que terão uma bandeira chamada, né, essa bandeira da liberdade religiosa, da diversidade religiosa. Tá? É isso. Bom, Lutero, então, aqui tem algumas coisas importantes, umas datas importantes. 1501, ele ingressa na Universidade de Erfurt, né? Tudo, claro, são nos territórios alemães, né? E aí ele vai chegar ao grau, né, de bacharel, né? Depois, 1505, ele conclui o mestrado também em Erfurt, né? Todas essas aqui são cidades dos territórios alemães, tá? E começa a estudar direito, tá? Isso que em 1505. Em 2/7, durante uma tempestade, né, jura tornar-se monge. Uma grande tempestade, então ele faz assim, uma promessa de tornar-se monge. Então ele ingressa na ordem dos eremitas agostinianos, né? Também na mesma cidade, tá? Em 1507, ele é ordenado e ele celebra a primeira missa, 1507, tá? Ele é ordenado, aí sim ele entra para, digamos, para a ordem, né, oficialmente. E ele então realiza a primeira missa, né? No ano seguinte ele vai para Wittenberg, ele é convidado para lecionar na recente Universidade de Wittenberg, tá? Norte da Alemanha, né? Dos territórios alemães, porque a gente não tem Alemanha ainda aí, eu já expliquei isso, não tem Alemanha Estado aí, o Estado alemão só vai aparecer lá em 1970, 71, né? Aliás, 1800, né? 70, 71, século XIX. Bom, em 1510, né, ele visita Roma e ele fica muito decepcionado com a visita lá, né? Ele vê muita coisa que ele não achou legal, não gostou. Venda de indulgências, venda de relíquias, muita coisa, né? Alguns historiadores, né, colocam, né, por exemplo, ele vê lá a imoralidade, então ele volta de Roma meio decepcionado, né, ou bem decepcionado, né? Isso aconteceu em 1510, tá? Aí ele foi transferido para a casa agostiniana de Wittenberg, tá? Muito bem. Seguindo aqui, então, a história de Lutero, né?
1512 é o resumo só da história dele, claro, isso que a gente não está entrando em detalhes. 1512 ele torna-se doutor em teologia. Para ele tornar-se doutor em teologia, é lógico, ele teve que não só estudar muito, mas ele teve que estudar as escrituras, né? Procurar os textos, né? E estudar os textos. E a gente, para ir lá no texto, no original, né? Não ficar, para que ele e outros não ficassem apenas na Vulgata Latina, no latim, né? E buscasse o grego, buscasse o hebraico, né? É isso, tá? E ele faz isso, ele começa a estudar, ele começa a aprofundar nos textos bíblicos. E aí é que ele vai ter mudanças, né? Mudanças acontecerão na vida de Lutero. Ele tinha suas, digamos, suas demandas espirituais, as suas dúvidas espirituais. E ele queria tirar essas dúvidas, né? Lógico, né? 1515 ele leciona sobre Romanos, aí para isso ele tem que estudar o texto, ele tem que analisar o texto e tal, tal. A gente tem que lembrar que poucas pessoas tinham os textos na época, tá? Mesmo depois da imprensa, que vai ajudar muito a divulgação dos textos, mas a igreja mantinha tinha muito rigor, a igreja romana, muito rigor, né? Nem todo mundo podia ter o texto, né, bíblico ali, em latim, que era o texto, digamos, sagrado, né? Agora, claro, existiam pessoas que tinham, né, pessoas lá, nobre, do clero, né, que tinham os textos e conseguiam até textos grego, né, hebraico, até porque no contexto do século XVI nós já temos aí muitos textos vindo do Império Bizantino que foram tomados pelo Império Otomano, né? A queda, né, de Constantinopla aconteceu em 1453, aí o Império Otomano, muçulmano, vai, né, vai tomar a região lá toda, né, e muitos estudiosos, né, muitos textos acabarão indo para a Europa, e lá, né, muitas pessoas irão ter, muitas pessoas, assim, digo, do alto clero, nobres, estudiosos, irão conseguir, né, o pessoal da academia, vamos dizer assim, né, das universidades, irão conseguir ter texto, né, texto, tá? Bom, então, em 1515 ele leciona sobre Romanos e é nomeado vigário distrital sobre ele, sobre 10 mosteiros. Ele, né, digamos que ele foi subindo, né, na hierarquia, né, agostiniana, né, da ordem, né. No ano seguinte começa a lecionar sobre Gálatas. Novamente ele tem que estudar, novamente ele tem que se aprofundar em textos, em análises, e aí, claro, né, isso ele vai conhecendo, né, ali, analisando, tendo aquela intimidade com os textos bíblicos, né, o aprofundamento, para poder lecionar. Tá? Então, acontece isso com ele. E aí ele vai chegar à verdade, né? É isso aí. Bom, vamos aqui, tá? 1517, né? Essa imagem que fala isso, né? Essa imagem, 1517, esse desenho aqui, ó, mostra isso, que é Lutero na porta da Catedral de Wittenberg, tá? E ali, né, ele está chamando, ele colocou as 95 teses, pregou as 95 teses, ele coloca ali em latim, claro, né? Ele chama a academia, os acadêmicos para o debate, para a conversa sobre isso. Normalmente ele não colocou aquilo ali para a massa conversar sobre isso, o povo vão conversar. Ele colocou
as 95 teses para os acadêmicos, né, a academia, né, para debater sobre o assunto das indulgências. A questão dele, claro, ele está focando na questão, a questão, no caso das 95 teses, será focado, né, será essencialmente são debates, né, são proposições, né, para debater sobre a questão das indulgências, que naquele tempo, como nós já colocamos, estavam vendendo, como Tetzel, né, um dominicano que vendia indulgências, né? Nós também já falamos, já explicamos que indulgências, basicamente, de forma muito simples para todo mundo entender, é a venda de pecados, né? É um papel, é um documento que garantia a alguém, né, a salvação, né, o perdão dos pecados, né? Tanto é que existia e existe, né, muitos que falam sobre isso, né, de um cântico, né, que alguns na época cantavam, né, em algumas cerimônias, né, de venda de indulgência, que quando uma moeda batia no fundo do gasofilácio, né, ou da caixinha, fazia tirim-tim-tim, né, aí uma alma saía do purgatório, voava do purgatório e ia para o céu, né? Algo desse tipo, né? Porque aí tem toda a questão de teologia, né, teológica envolvida, que é a questão, por exemplo, do purgatório, né? Na crença do purgatório. Então, nós não acreditamos nisso, a Bíblia não fala sobre isso, né? Pelo menos a Bíblia protestante, né, não fala sobre isso, né? O Novo Testamento nosso é igual também da Igreja Católica, o Antigo não, mas o Novo Testamento e o Novo Testamento realmente não trata desse assunto de purgatório, né? Então nós não cremos nisso, mas essa crença ajudou muito a questão da venda de indulgência, porque imagine, alguém acredita que sua família está lá no purgatório, e que se ele comprar indulgência, a família dele pode sair do purgatório, né? Então, se dá para garantir o perdão dos pecados da minha família que está lá, então eu vou garantir, então eu vou comprar, né? Eu vou dar o jeito, né? E tinha muitas pessoas que eram até simples e que faziam isso, simples que eu falo assim, que não tinha grandes recursos, mas faziam isso, né? Compravam indulgências e tal, recebiam o documento e tal. É isso. Bom, Lutero, então, está pregando as questões. A princípio, Lutero não quer sair da igreja, ele quer reformar a igreja, não criar uma igreja luterana. Eu acho que não tinha... Os biógrafos dele, né, os estudiosos, né, que trabalharam os escritos dele no detalhe e a vida dele, nada que diga que ele pensasse em criar uma igreja luterana, algo assim, não, né? E até alguns dizem que ele nem era muito a favor disso, mas depois as coisas foram mudando, né? E surgiu então a igreja luterana a partir, obviamente, dele, né? Bom, então no dia 31, em 1517 ele começa a lecionar Hebreus, então ele leciona Romanos, né, sobre Gálatas e Hebreus, então isso tudo faz ele mexer muito com o texto, estudar o texto, né, e aí isso vai mexendo, né, vai dando a ele uma nova ideia, né, bíblica sobre as coisas, sobre o céu, sobre Deus, sobre a salvação e tal. Tá? Então, 31 de outubro, né, ele vai colocar lá as 95 teses, né, sobre as indulgências. Tá? É isso que eu falei. As 95 teses, elas são essencialmente sobre as indulgências. Tá? Lutero faz críticas. Então, a gente pode pensar o seguinte, em 1517, Lutero ele é católico romano, né? Até ali ele não mudou, ele só está criticando,
querendo debate sobre essas questões. A princípio é isso, tá? A princípio é isso. Então, tanto é que nas 95 teses ele trata da questão das indulgências, faz críticas àqueles que vendem indulgências, né? Faz crítica também ao Papa, né? À autoridade do Papa, etc. E tal. É isso, tá? Muito bem. Aí eu tenho aqui, eu coloquei, extrair, aliás, o meu livro, Reforma Protestante, a Revolução, que saiu pela editora Santorini, ele tem as 95 teses, tá? Bom, mas aqui eu só selecionei três, aliás não, quatro, né? Quatro, só para a gente poder entender um pouquinho do que trata essas 95 teses, tá? Mas você pode encontrá-la, né? Encontre no meu livro, encontre em outros lugares, né? Vamos estar aqui então, tá? Toma uma aguinha, né? Então, olha bem, teses de Lutero. Coloquei aqui, eu acho que dá o pessoal que está em casa ver, né? Tese 21. Estão errados os pregadores de indulgências que dizem que um homem é libertado e salvo de todo o castigo dos pecados pelas indulgências papais. Ele diz que, né, os pregadores de indulgência, né, eu citei uma aqui que é Tétis, mas tem outros que fazem esse trabalho, obviamente, ali em toda a Europa, né? O objetivo da venda de indulgência tinha o sentido de que uma parte desse dinheiro iria ficar na Alemanha até para pagar algumas coisas, que eu não vou entrar em detalhe aqui, mas tinha dívidas da igreja ou de religiosos na Alemanha, e uma parte ia para a Basílica de São Pedro, né, em Roma, para poder construir lá, né, a Basílica lá, né. Então, é isso, basicamente é isso daí, tá bom? Então, eles vendiam, né, e a igreja tinha o controle disso daí. Nós não podemos esquecer que até Lutero, ainda que existissem muitos grupos religiosos contra a Igreja Católica na Europa, mas oficialmente, né, os reinos, por exemplo, Portugal, Espanha, França, Inglaterra, o Sacro Império dos Territórios Germânicos, etc., todos eles eram chamados católicos, todos eles eram católicos. A religião era a católica desses reinos, né? Eu tenho reinos que ficavam mais um pouco a leste, por exemplo, eu tinha igreja ortodoxa, eu tinha a igreja que na região, eu tinha os muçulmanos no Oriente, eu tinha os hindus, né? O hinduísmo lá, mais naquela região lá da Ásia, lá, né? Tinha o chamado Oriente, né? Eu tinha lá, por exemplo, o hinduísmo, o budismo, o confucionismo, taoísmo, tudo isso eu tinha naquela região lá, eram religiões, né? Eram religiões naquelas muitas religiões ali. E eu tinha também alguns ramos da Igreja Católica, né, que eram independentes, né, também em outros lugares, África e outras regiões. Mas ali na Europa, aqui, essa região, por exemplo, que eu estou falando, Portugal, Espanha, França, os territórios alemães, a Inglaterra, a Inglaterra até 1534 era católica. Depois que vai lá, né, o rei Henrique VIII vai, né, tomar as atitudes lá, e ele então vai provocar ruptura com a Igreja de Roma. E aí ele irá criar a Igreja da Inglaterra, ou Igreja Anglicana. Ele vai ser o chefe da igreja, essa coisa toda. Depois a gente deve ver sobre isso também um pouquinho, né? Na próxima semana. Então é isso, tá?
Então, aqui eu tenho essa tese que eu li, né, que é uma proposição, uma proposta, né, de debate, vamos colocar assim, né, uma proposta de debate. Então, cada tese dessa é para debater, é para conversar sobre o assunto, né? Então, Lutero chama a academia, chama o pessoal da universidade, né, para conversar sobre esses pontos ali. São 95 pontos, né? Proposições, como eu falei, propostas, né, para debate. Bom, a tese 27 diz assim: eles pregam que a alma voa para fora do purgatório, é o tal do cântico que eu falei ali, né? Eles pregam que a alma voa para fora do purgatório, tão logo tilinte o dinheiro jogado na caixa ou no gasofilácio, né? Então, esses pregadores diziam isso. E aí eu volto, dizem até que tinha um cântico, né? Uma musiquinha, aí eu sei, né? Mas dizem isso. Mas está escrito na tese aqui de Lutero, aqui, tá? Na tese 27. A tese 45 diz assim: os cristãos deveriam aprender que todo aquele que vê um homem necessitado e não o socorre, e depois dá dinheiro para os perdões, porque, resumidamente, de forma simples, é exatamente isso que Lutero dissera, né, na tese. Dá dinheiro para o perdão, compra o perdão. Olha, é claro que teologicamente isso não tem sentido. Se Cristo veio, morreu, deu sua vida por nós, a salvação ela é de graça, eu não tenho que pagar, né, para ser salvo, não existe isso, né? Então eu não tem que comprar indulgência, eu não tenho que comprar o perdão. Tá? Então ali ele diz, né, aos cristãos deveriam aprender que todo aquele que vê um homem necessitado e não o socorre, e depois dá dinheiro para os perdões, né, não está comprando. Deixa eu voltar ali. Vamos ver se volta. Deve voltar, espero que sim. Tem hora que dá isso. Vamos ver se fica. Bom, lá. E não está assim, para os perdões, não está comprando para si a indulgência do Papa, ou seja, o perdão do Papa, porque aí é a autoridade do Papa, supostamente, que poderia perdoar, absolver as pessoas dos seus pecados, ou perdoar as pessoas, né? E aí está dizendo, não está comprando, né, para si a indulgência do Papa, mas a cólera de Deus, ou seja, a ira de Deus, né? Porque isso aborrece a Deus. É isso aí, é isso que ele está dizendo. Tá? Então, você pode observar que as 95 teses, trabalham a questão, é uma crítica muito pesada, muito forte à venda de indulgência, né? No caso, ele está criticando esse monopólio e essas vendas que eram feitas, mas ele também está criticando o Papa, o clero, a igreja, né? Ele está criticando aqui. Tá? Ele chamou para o debate, ele está criticando a igreja, criticando essa prática da igreja. Toda hora está saindo ali, mas vai voltar. Bom, eu espero, né? Eu espero que volte. Tem hora que faz isso, né? É isso. Voltou, vamos lá. Porque o Papa não esvazia o purgatório apenas com caridade. Quer dizer, por que o Papa não perdoa os pecados apenas por amor, apenas por misericórdia? Por que tem que pagar? É isso que Lutero está dizendo, tá? Se o faz através do dinheiro que emprega na construção de uma basílica, tá? Então, olha bem, então é uma crítica ao Papa, é uma crítica à igreja, tá? Por quê? Porque é o que ele está dizendo, né? Porque o Papa não esvazia o purgatório, né, apenas por caridade, apenas por amor, por misericórdia. Tá? Se o faz através do dinheiro que emprega na construção de uma basílica. Tá? Então,
o interesse notadamente aí, claramente, ele é financeiro, né? Então isso está errado. É isso que Lutero está dizendo. Eu acho que essas 4 teses ali resumem bem o pensamento de Lutero. E, ao mesmo tempo, mostra que ele faz críticas, é verdade, mas ele não está querendo romper com a igreja a princípio, e muito menos pensando... Tem muita gente que pensa isso, né, gente? Que ele está criando uma nova... que ele está querendo criar uma nova igreja, uma nova... Não é isso que ele quer fazer, tá? Bom, nós estamos terminando aqui, porque a nossa conversa dura mais ou menos 40 minutos, né? Eu só vou terminar essa parte aqui. Bom, em 1518, ele defende a sua teologia em uma reunião dos agostinianos em Heidelberg. Em outubro comparece, porque ele aí, a partir do momento que essas teses são divulgadas e tal, claro, os religiosos, os romanos, né, os católicos, vão procurá-lo para o debate, para criticá-lo, para até mesmo forçar a barra para que ele negasse as suas ideias, né, ele começou a escrever também, né, os seus escritos e tal, né? Ele tinha facilidade para escrever, né? Bom, então em outubro comparece diante do cardeal Caetano, em Augsburgo, tudo ali na Alemanha, tá? Nos territórios alemães, né? Mas recusa retratar-se, quer dizer, porque a ideia é pressioná-lo, né? Forçar a barra para que ele retrate, né? Para que ele mude de ideia e pare com aquele negócio, né? Em dezembro, Frederico sabe, que é aquele que protege ele, né, da Saxônia, né, o príncipe da Saxônia, impede que Lutero seja levado a Roma. Ele não permite, ele sabe que se Lutero fosse a Roma, provavelmente ele não voltaria. Aquele era o contexto, gente. A gente tem que entender o contexto era aquele. Olha, se ele estava num território que pertencia ao Sacro Império Romano Germânico, sacro, católico, romano, né? Então, lógico que ele tinha que se submeter às leis do império, que era católico. Tá? A partir do momento que ele começa a pregar contra as ideias católica, contra dogmas católicos, né? Então aí complica tudo para ele. Então a gente tem que entender que aquele contexto era assim, não era um contexto democrático, era um contexto absolutista, e cada estado tinha sua religião estatal, né? Então é isso, né? Então a gente tem que entender esse negócio, né? Bom, em 1519, entende a justiça de Deus. Ele entende a justiça de Deus, porque Lutero, ele mesmo diz em seus escritos que ele tinha uma ideia de Deus, uma ideia meio assim, né, um senhor, né, um Deus muito carrancudo, né, aquela coisa toda. Parece que ele tinha essas ideias de Deus assim. Aí ele entende a justiça de Deus, né? Deus sim, Deus é justo, mas Deus é amoroso, Deus é gracioso, e ele entende a graça de Deus, essa coisa toda, né? Alguns dizem que é justamente em 1519 que ele se converte verdadeiramente, né? Outros vão dizer que é em 1520, quando 1520 fica muito claro a conversão dele quando ele escreve 3 documentos, né? Criticando a igreja e as atitudes da igreja. Tá? Então, entende, em 1519, ele entende a justiça de Deus como uma justiça passiva, com a qual Deus nos justifica pela fé. Em julho, em Leipzig, defende João Hus, e aí está o grande problema. João Hus, eu já falei sobre ele era considerado um herético. Então ele está defendendo um herético, ele está defendendo um homem que foi condenado pela igreja por heresia e foi queimado vivo. Então pronto, ele já é
já é olhado como, Lutero já é olhado como um herético também, ele está defendendo um homem herético, né? E nega a autoridade suprema de papas e concílios. Aí pronto, aí ele está rompendo com a igreja. Então, de 1519, 1520, é que ele realmente rompe com a igreja. Tá? E isso vai ser assim, definitivamente vai acontecer quando ele rasga e quando ele queima a bula papal, né? Lá em 1521, tá? 1520 a bula 1520, né, a bula, né, papal, né? Que faz a bula, né, no caso. Então, 1520 está aqui, ó. Carlos V é eleito sacro, aqui nesse tempo também é eleito Carlos V, o imperador do Sacro Império Romano Germânico. Assim, uma questão importante também. Né? Carlos V, é lógico, o Império é católico, ele é católico, né? E ele defende, obviamente, né, a Igreja Romana, e ele vai perseguir quem é contra a Igreja Romana. Bom, a bula papal insurge domine, ou seja, em latim, levanta-te, Senhor, tá bom? E dá-lhe 60 dias para retratar-se. A bula dá a Lutero papal, né, é um documento papal, dá a Lutero 60 dias para que ele se retratasse, senão ele seria excomungado. Então ele queima em 1520, né? Queima a bula papal e um exemplar da lei canônica, quer dizer, além da bula, um exemplar da lei canônica. E ele escreve 3 documentos fundamentais. Aí a nobreza cristã da nação alemã é o primeiro documento, ele escreve, faz uma crítica à nobreza alemã, né? Fala sobre a questão da autoridade temporal, do envolvimento temporal, né? Tipo, crítica ao envolvimento temporal do Papa nas coisas seculares, nas políticas, etc. Tal. Basicamente essas coisas. E ele também, o outro documento é o cativeiro babilônico da igreja. O cativeiro babilônico da igreja é como a igreja usa, como, por exemplo, as indulgências, penitências, tudo isso para poder aprisionar as almas, né? Aprisionar. Então, por isso, cativeiro babilônico da igreja, né? Aprisiona as almas, né? Bom, e depois ele escreve outro, a liberdade do cristão. Aí ele diz da liberdade que o cristão tem e que cada cristão é um sacerdote, aquela coisa toda, que ele não depende, que ele está livre, ele não depende do Papa para ter a absolvição dos seus pecados, não depende da confissão auricular, ou seja, ele não tem que ir lá no monge, seja quem for, do clero, para ter a absolvição dos seus pecados. Ele é livre, Jesus já libertou ele também é um sacerdote, né? E como sacerdote de Deus, ele tem acesso a Deus, né? Ele está liberto, ele tem acesso a Deus, e aí é isso, para fazer suas orações e tal, é isso aí, tá? Basicamente são isso daí. Agora, bom, gente, chegamos ao final. É isso, né? A gente quer um bate-papo muito tranquilo, né, sobre a questão da reforma. Reforma protestante, 506 anos, estamos aí avançando, no dia 31 é o dia comemorado, né? E no dia 30, se Deus quiser, eu vou fazer uma live com o professor Isaac Vieira no Instagram, tá? Se você não me segue no Instagram, segue-me lá. Tá? Pode seguir, fazer o favor, ajuda a gente, tá? Pastor Ronaldo Viana, tá? Bom, é isso aí, eu sou o pastor Ronaldo Viana, eu sou historiador, né, teólogo e historiador, pela graça de Deus, especialista em história das religiões, especialista em ciência da religião, história do cristianismo, né? E estamos aí trabalhando, estudando, né? Dou aula há mais ou menos 20 anos nessa área, né, de história do cristianismo, e mais ou menos tem 10 anos que eu trabalho especificamente também com história de Israel, tá? É isso. Muito bem, autor de alguns livros, pela graça e bondade de Deus, é isso.
Bom, se você não é inscrito no canal, inscreva-se no canal. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor. Deus, muito obrigado por estar aqui. Eu quero te agradecer por esses momentos, te agradecer pela reforma protestante. Muito obrigado, Deus, por ter usado os teus servos naquele tempo. Hoje nós estamos aqui agradecendo e celebrando. Em nome de Cristo, abençoe cada pessoa que assistiu, que está assistindo e assistirá. Toma cada um em tuas mãos. Em nome de Jesus. Abençoe grandemente. Em nome de Cristo. Amém e amém. Deus abençoe. Mais uma vez, inscreva-se no canal se não é inscrito, tá? Bom, Reforma Protestante, 506 anos. Eu sou o pastor Ronaldo Viana. Deus abençoe.